Boa noite, tudo bem? Transbordo da aula 2 da fase um, a fase de desconstrução das crenças limitantes. Toda crença, as crenças nos limitam muito. E o que a gente tem que fazer para vencer essas crenças? Temos que testar essas crenças. Toda crença deve ser testada e verificada, né? Ela pode e deve ser testada, toda crença. Mas toda crença, sim, toda crença. Porque se você testa a crença, ela vira fato. Se ela vira um fato, você pisa nela para ir para uma nova crença, uma nova etapa da sua vida. Tá? Porque a crença ela é como uma fumaça e o fato é como um concreto armado. Concreto armado. E quais são os principais tipos de crenças que nos impede de prosperar? A crença familiar, a crença religiosa e a crença política. A crença familiar é todo aquele sistema que nossos pais colocaram em nós. Tá? E ela não é um fato, mas elas te limitam, nos limitam. Né? Você não é capaz, não vai entrar nisso que você não sabe resolver. Quem cedo madruga, né, fica rico. Enfim, tanta crença que vão colocando na gente, principalmente crenças negativas, né? Que vão nos limitando, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essas crenças familiares, né? Fazer uma tarefa de casa, tomar nota de todas as crenças que vêm da nossa família, né? Você não é capaz disso, não se meta nisso, você sempre foi gordinho, é, você está muito velho para gravar vídeo, você é gago. Ué, dá para vencer tudo isso, tá? Mas a gente tem que separar o que a gente tem que ficar da família. Então agora a gente não vai acreditar mais nada na família, não. Da família o que é importante são os princípios. Princípios a gente tem que manter. Um princípio do meu pai, ele era muito trabalhador, honesto, né? Mais honesto possível, generoso. Então isso tudo são princípios. A gente tem que deixar, seguir esses exemplos de princípios da família. Agora, crenças, a gente tem que questioná-las, quebrá-las. Se sempre foi gordinho, se sempre foi preguiçoso, poxa, será? Eu vou vencer isso. Você não é capaz de fazer nada, tudo que você começa, você não termina. Não, peraí. Tem alguma coisa errada, por que eu começo e não termino? Tinha essa crença, eu ouvia essas coisas. Não, eu vou fazer, vou até o fim agora, vou vencer, tá? Então, todas aí, quando você vence essa crença, será que é verdade que eu não consigo? Não, consigo chegar até o fim, tal. Você derruba a crença, essa crença vira um fato. Qual é o fato? Nesse caso, que ela é uma mentira. Ela não existe, tá? E se você, por acaso, quebrar ela e chegar num fato que você não
não é um fato que você quer, saia fora disso, tá? As janelas das crenças, elas consomem muita energia da gente. Ah, você sempre foi desorganizado, não sei o quê, fica inculcando na cabeça da gente essas crenças, essas coisas negativas que nos foram falados, tá? A segunda principal crenças, tem muito mais crenças, mas a segunda aqui destacada é a religião, tá? Segundo o Pablo, que passou a SPR, tem mais de 6.000 religiões cristãs no Brasil. Eu fui fazer uma pesquisa e tem mais de 33.000 religiões cristãs no Brasil com denominações diferentes. Cristãs, hein? Só do Evangelho, tá? Só que elas têm muitas crenças. Por quê? A religião salva? Não, a religião não salva. Vamos refletir, vamos derrubar essa crença. Primeiro, para vir o pecado ao mundo, veio como? Veio através de Adão, certo? E para vir a salvação, veio através de alguma religião? Não, veio através do sangue de Jesus. Nenhuma religião. Tem gente que vai falar, não, Jesus era católico, a primeira igreja. Não, Jesus era judeu, tá? Ele deixou Pedro lá para conservar a palavra. E qual que é a verdadeira religião que ele deixou Pedro ali incumbido e que Paulo fala? A verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Certo? A função da religião é essa: é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. Não é para ficar inventando. Nossa, as igrejas inventam tantas coisas que. Mas vamos lá. E elas têm que se guardar da corrupção. Tem algumas envolvidas até o pescoço na corrupção. Mas o importante é a gente ter isso na mente, derrubar essa crença que a religião não é importante, mas é necessária. A gente precisa, se você acompanha uma religião, se você vai numa igreja, eu pago o dízimo, vou parar de pagar o dízimo. Não, continua pagando o dízimo. Se você ajuda aquela comunidade ajuda você. Se a comunidade visita os órfãos, ajuda as pessoas a sair dos seus. Porque às vezes tem muitos órfãos que são órfãos de pais vivos, né? De mães vivas, tá? São pessoas órfãos de amor, de Deus Pai. Então, a orfandade, a função da igreja é resgatar todo mundo que está nas suas tribulações. Então, se a sua igreja está resgatando essas pessoas, contribua com dízimo, sim. Mas lembre-se, se for dar o dízimo, dê pela fé, pelo amor. Não dê pela regra, pela lei, certo? Porque o dízimo é uma regra, é uma lei, que foi instituído lá no Antigo Testamento. Mas o importante é dar com o coração. Tanto que a oferta é um princípio. É o princípio da generosidade. Você oferta, você dá, você abre o seu coração e dá o que você tem. Lembra lá a passagem de Jesus com aquela viúva que ela foi lá e deu tudo o que ela tinha. E os hipócritas que estavam dando 10%, Deus olha o coração, tá? Então, se for dar, dê de coração.
Não faça por uma crença errada. Questione o que é. Tem gente que fala, se não der o dízimo não vai ficar rico, vai perder o dinheiro que você tem. Não tem nada a ver. O dízimo é para sustentar a igreja e as suas obras. Tá? Os pastor, diácono, a senhorinha que abre a igreja, que limpa a igreja, mantém ali a manutenção, o jardim. O dízimo é para isso, é para o templo ali, para as pessoas do templo, para missões, né? É tão bonito quando tem igrejas que se focam nas missões, que esse é o papel da igreja, de resgatar as pessoas. Então você ajuda o dízimo, ajude de coração. Você está fazendo parte daquela comunidade ali, faça de coração. Mas não faça com essa crença errada, se eu não der o dízimo, Deus não vai me abençoar. Deus já te abençoou, Deus já te deu muito, só falta você acessar, tá? E outra crença que atrapalha muito a nossa vida de prosperar é a política. Política é um sistema de crença sem fim, uma crença, né? É uma crença que atrapalha muito, porque a gente aprende ali na escola, televisão, muitas crenças erradas, achando que o governo, que a gente tem que depender do governo. Quanta gente tem essa ideia? Deus não criou para você, te criou para você depender de ninguém. Ele te criou para você ser independente. Você tem todos os dons, toda a sabedoria. Pare de pensar que o governo vai te ajudar, isso é uma crença errada, erradíssima. Ai, quando eu aposentar, meu INSS. São crenças erradas que foram incumbindo, foram botando dentro da tua cabeça, tá? E hoje em dia, o resultado que você tem é o resultado da crença que você matou, tá? É aquilo que você venceu, você é hoje. Hoje eu sou empresário, empreendedor. Eu tive que matar essas crenças, tá? A gente veio do sítio, de lavoura, depois disso fui trabalhar numa fábrica, fui trabalhar em duas fábricas, e as duas, uma de papel celulose e a outra química. E, nossa, me sentia ali, imagine, trabalhar na lavoura, no sítio, tomando ar, a turma fala, trabalhar embaixo do sol, nossa, que delícia, você nem imagina. Tem gente que chora sem sofrer, mas e trabalhar naquela fábrica, nossa, tudo apertado. Uma eu fui trabalhar na mecânica, ainda tinha uma certa liberdade, a outra eu fui trabalhar no escritório. E era gostoso, a gente aprendeu a trabalhar muita coisa, tanto que me ajudou no sendo empresário, ajudou muita coisa de organização. Então, até deixo aqui uma dica: não importa onde você está. Eu sempre falo para meus funcionários isso. Não importa aonde você está. Se é funcionário hoje, aprenda, capite, absorva tudo o que você puder. Absorva, porque é um trampolim para você ir mais para frente. Amanhã ou depois você vai trabalhar sozinho, vai montar sua empresa e você vai ter insights, vai ter ideias, vai ter tudo do que você viveu, vai ajudar, vai ser uma alavanca para você ir mais para frente, tá?
E o que é preciso fazer com essas crenças? Essas crenças é preciso a gente ressignificar. O que é ressignificar? É dar um novo sentido ao acontecimento do passado. Se falavam que a gente era incapaz, a gente tem que ser capaz. Mas como? Lançando-se no desafio e vencendo esse desafio. E provando, primeiro de tudo, para nós mesmos. Fazendo o nosso, como diz o CPF, crescer. Não, eu sou capaz. Eu venci. Eu venci aquela timidez, eu venci aquele medo e eu estou indo para frente. Eu pisei naquela crença de que eu não era capaz. Entendeu? Tá? O que a gente faz com essas crenças? Primeiro de tudo, a gente questiona tudo que está ali na nossa cabeça, impedindo de ir para frente. Questione. Depois teste, né? Teste essa crença. Vamos testar, vamos ver se é verdade isso. Eu não consigo dar uma palestra. Bom, peraí, eu vou preparar, procura alguém, viu fulano, como que dá uma palestra? Ah, faz assim, pega um tema, divide o tema em 3 partes, e começo, meio e fim, vai em frente, leva o público a entender isso, conta uma história no meio, usa de storytelling, você vai contar uma história da sua vida, não sei o quê. Tem várias maneiras de você aprender a dar essa palestra. Então, você tem que questionar. Eu era incapaz, agora eu vou testar, vou aprender e vou testar. Peraí, eu vou dar uma palestra. Vou dar 2, vou dar 3, vou dar 4, vou dar 5, 10 palestras. Pô, tem 2 pessoas me ouvindo e vieram falar para mim, ó, boa sua palestra, hein? Devia de convidar mais gente. Legal. Então você testou, caiu por terra, né? Você entrou ali na base da lógica natural. Por quê? Você vai testar a base da lógica natural. Vamos testar. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar e ver se eu sou bom ou não. Mas todo mundo é bom. Todo mundo tem os dons. Todo mundo tem uma mensagem para falar. Alguém para ajudar. E daí você vai ver se essa crença sua foi aprovada ou foi rejeitada. Tá? Nesse caso, essa crença foi derrubada, foi rejeitada e virou um fato. Qual fato? Que ela é uma mentira, você é capaz e você vai para frente, vai dar uma palestra. Seja para 2 pessoas, para uma pessoa. Tá? Então, não recue diante das crenças, teste elas, questione, questione as autoridades, tá? Tem muita gente que se fala com autoridade para cima da gente, gente de religião. Ah, se você fizer isso, não vai, né? Que eu estava falando do dízimo lá, você vai ser um cara desgraçado se você não der o dízimo. Opa, peraí. Quem é essa pessoa para falar isso? Será que é verdade? Então questiona, tá? Me lembrei agora de um fato, quando estava estudando teologia, e naquela passagem de Gênesis, que fala, e Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Peraí. Eu parei diante daquilo, eu falei, mas peraí. Me responde uma coisa, então se a gente é a imagem e semelhança de Deus, somos deuses? Nossa, quase que fui expulso. Não pude questionar muito mais sobre isso, mas não tinha resposta sobre isso.
e nós somos imagem e semelhança do Criador. Essa é a nossa primeira identidade, tá? E isso eu questionei, ó, há 36 anos atrás, tá? E hoje, na verdade foi outubro do ano passado, eu ouvi o Pablo falar sobre isso, falei, pô, me identifiquei. Falei, esse cara pensa que nem eu. Quero escutar mais dele. E comecei a seguir ele e não parei mais. Porque eu me identifiquei ali. Poxa, se somos imagem e semelhança, Deus tem muito mais para nós. Né? E você vai lendo a Bíblia ali, tem coisas fantásticas. Deus vinha toda tarde passar, se encontrar com Adão. Por quê? Se eu não me engano, Enoque, pai de Melquisedeque, caminhava todas as tardes com Deus. Deus estava presente ali, tá? Lembre-se, a Bíblia é um fato. Tanto que se você quiser questionar os acontecimentos ali, tem a história contada de Flávio Josefo, foi um judeu da época de Jesus. Ele conta muitos fatos históricos, ele é um historiador, ele não tem nada a ver com a Bíblia, ele é um historiador, e há fatos da época que mencionam ali a presença do Messias, do rei, toda aquela agitação ali acontece na história de Flávio Josefo. E tem lá, se vai em Israel, né, e vê lá o local onde Jesus esteve, onde Jesus falou, onde era a sinagoga. Então, tem fatos históricos, tá? Então, a Bíblia é um fato que aconteceu. As cartas de São Paulo, né, mencionando tudo, as igrejas, o lugar que ele andou, tá? E essas crenças nos impedem de acessar a sabedoria, né? Acessar a sabedoria, prosperar e governar sobre tudo, tá bom? É um pequeno resumo. Quem for do SPR aí também, se quiser todo dia, coloca aí um. Eu peguei duas chaves que o Pablo falou, dois questionamentos. Põe embaixo lá, olha, peguei chave tal e chave tal, compartilha com as pessoas, tá? Eu acho que isso é edificante, a gente compartilhar. E a nossa tarefa que ficou para hoje, para a segunda etapa, o segundo dia, é para a gente romper com as crenças, fazer uma lista das crenças e romper com elas. A gente tem que ter o corpo na terra e a mente no céu, tá? Um excepcional dia, uma excepcional semana e vamos para frente. Vamos desconstruir a nossa mente, as nossas crenças, os bloqueios que a gente tem, né, as coisas erradas, para que a gente pegue as chaves lá, as 70 chaves, e a gente consiga prosperar na vida. Prosperar na família, prosperar na fé, prosperar no dinheiro, tá bom? Um grande abraço para todos.